A gente fala um pouco hoje sobre cinema nacional, né? O impulsionamento do gênero comédia nos últimos anos, o fomento também às produções brasileiras e um pouco da repercussão da morte do Paulo Gustavo no comecinho de maio agora de Covid-19. Trazendo aqui como nosso convidado no programa Espaço Aberto mais uma vez, agora em formato virtual por conta da pandemia, mas com todo o conteúdo que a gente já trouxe em algumas outras vezes para a TV e Rádio Câmara Bauru, Felipe Brida, ele que é jornalista, crítico de cinema e também o nosso colunista semanal pela Rádio Câmara, trazendo aos sábados as novidades do cinema no quadro Palavra do Especialista. Felipe, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente e aceitar o convite para falar com os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado, Lidiane, obrigado a todos aí, deixo um abraço para os ouvintes da Rádio Câmara e valeu pelo convite mais uma vez. Felipe, a gente já começa falando aí, usando como gancho para o nosso bate-papo hoje, a morte do Paulo Gustavo, agora no dia 4 de maio, vítima de Covid-19, né? E alguns especialistas já vêm apontando aí que ele deixou um legado, né? Paulo Gustavo deixou história, mudou a história do cinema nacional. A começar pelas estatísticas, né? Salas muito lotadas, especialmente nos filmes, né? Naquela trilogia dele, Minha Mãe é uma Peça, 1, 2 e 3. Como você vê a trajetória do Paulo Gustavo? Ele, de fato, se tornou uma referência no cinema brasileiro? Sim, Lidiane, ele é uma referência para o cinema, para a televisão, porque ele começou na TV, né, com esquetes de humor em programas, o 220 volts, quem não lembra do programa que ele fazia, já interpretando uma série de personagens, e aí ele foi migrando para o cinema. Eu vejo que ele tem uma grande contribuição nessa questão de bilheteria, pelo carisma, pelo tipo de personagem. A Dona Hermínia, no caso da trilogia do Minha Mãe é uma Peça, é uma personagem que dialoga diretamente com o povo, é uma mulher super coruja, super protetora, aquele estilo de mãe brasileira, meio mãe italiana, né? Com alguns certos exageros, mas provocado pelo próprio tipo de humor que é colocado lá, né? O pastelão e tal. Mas também é um pastelão, mas também tem coisas líricas, tem coisas sensíveis. A gente vê que os 3 filmes da Minha Mãe é uma Peça, eles foram aumentando a bilheteria, né? O primeiro teve uma bilheteria muito boa, ali na faixa dos 7, 8 milhões. Depois, o 2, que fez muito mais sucesso, chegou a 9 milhões. E o terceiro filme, lançado acho que 2 ou 3 anos atrás, ele bateu a marca de quase 12 milhões de bilheteria. Foi o segundo filme mais visto na história do cinema brasileiro, né? O primeiro é o Nada a Perder, que é o filme religioso lá do Edir Macedo, e ele está lá pau a pau, né? Porque o filme teve 12 milhões,1, o do Edir Macedo, e o dele teve 11 milhões,7. Então, ficou muito próximo. Tanto é que esses filmes, qualquer um do Minha Mãe é uma Peça, ou o próprio Minha Vida em Marte, né? O Vai Que Cola, que ele participa, esses filmes ficam muito mais tempo em cartaz. Então, um filme que costuma ficar no máximo 2 semanas, quando está com a bilheteria ok, esse filme ficou 2, 3 meses. Eu lembro que o Minha Mãe é uma Peça estreou perto do Natal ali, ele virou o ano, ficou quase até fevereiro passando ainda para aquele público que não gosta de ir no início, porque sabe que está lotada a sala. E essa também é uma realidade que a gente até estranha falar, né, Lid? Já faz um ano que eu não participo mais de sala de cinema, os cinemas estão reabrindo, mas a gente sabe que logo isso vai passar e nós vamos voltar. Mas ele tem uma colaboração enorme para o cinema, ele influenciou uma série de atores, diretores, e partiu precocemente, vítima dessa doença terrível que todo mundo está sujeito, e foi uma pena, né? Lutou muito pela vida, ficou acho que quase 50 dias, né, na UTI aí, e morreu novo, 42 anos, deixando uma marca profunda, né, para o cinema, para o humor, para a comédia brasileira. O que chama atenção, né, juntando aí, né, os 3 filmes da franquia Minha Mãe é uma Peça, esses 25 milhões de pessoas, de brasileiros que foram aos cinemas, se deslocaram até as salas de cinema à época assistir aos filmes dele, é o fato de que esses filmes, de uma forma, como você disse, lírica, lúdica, traziam algumas questões espinhosas, né, algumas bandeiras,
em especial a bandeira LGBT, né? Sem aquela carga da militância, aquele peso da militância que acaba afastando algumas pessoas desse tipo de debate. Você acha que isso, de uma certa forma, também foi algo que agregou para a trajetória dele? Pensando que estamos num Muito. país altamente conservador, né, Felipe? Lidiane, é muito, e você vê que você citou a bandeira LGBT por causa do filho da personagem, né? Desde lá o diálogo com a mãe, a questão da aceitação. Depois nos filmes a gente vê que o rapaz se casa com outro homem. Nós temos a questão do plus size, que é a filha, né? Tem as provocações, as brincadeiras envolvendo um pouco de gordofobia ali, mas tem a questão do plus size, né? Da aceitação. A mãe, que era um pouco radical com isso, depois ela vai se tornando mais sensível, mais próxima da filha. Tem questões de traição, que a gente vai vendo nos filmes, né? O marido que abandona a mulher, essa mulher tendo que cuidar de tudo. Então, ele mostra um retrato mesmo do Brasil, mostra um retrato de questões universais e que são tão importantes se discutir. A questão da família, a questão do gay, a questão do obeso. Então, a gente vê tudo isso como bandeira, né? E que nem você falou, não é um filme militante. O Paulo Gustavo era um militante, né? Ele era um cara que defendia a causa. Depois que ele morreu, nós vimos também o lado social dele, que ele ajudava a igreja, ele ajudava projetos sociais mantidos pela igreja, por outros órgãos, e sempre ficou no anonimato, né? E então acho que um pouco disso aparece nos seus filmes, essas questões pensando no lado mais social, de engajamento, e a moçada ia ver, os pais dessa moçada foram ver para conhecer um pouco mais desse lado do filme, nessas discussões, que são discussões críticas e pertinentes. Lembrando que o humor ele é uma forma irreverente de trazer críticas sociais, de cutucar um pouco algumas mazelas, de trazer questionamento para o público. Sempre foi assim, desde a época do surgimento da comédia na Grécia Antiga, lembrando que o gênero é um dos mais antigos do mundo, né? Você acha que o humor hoje é o carro-chefe do cinema nacional? A gente vê despontando vários humoristas aí do stand-up comedy, Porta dos Fundos, por exemplo, né? Que vão ao cinema, vão fazer televisão, vão fazer cinema, os filmes dão muito certo, ficam muito bons, né? São muito bem recebidos pelo público. O quanto esses humoristas do stand-up comedy, por exemplo, têm impulsionado o gênero comédia no cinema brasileiro? Lidiane, só para responder tua pergunta em números. As 10 maiores bilheterias do cinema nacional, 6 são brasileiros, né? Então nós temos aí A Minha Mãe é uma Peça 3 como segundo lugar. Aí, do 5º ao 10º lugar, são todos filmes de comédia. Temos aí Dona Flor e Seus Dois Maridos, a versão de 76, que é um humor com drama, baseado no Jorge Amado, né? Minha Mãe é uma Peça 2 em sequência. A Dama do Lotação, que foi uma comédia da porno chanchada com a Sônia Braga, que foi uma estrela do cinema nacional e levou muito público para o cinema, né? Uma comédia picante aí dos anos 70. Depois tivemos Se Eu Fosse Você 2, que também é um filme que atrai muito público. E, por último, um dos filmes dos Trapalhões. E lembrando que os filmes dos Trapalhões, os filmes da Xuxa, os filmes do Mazzaropi sempre lotaram salas de cinema e até hoje, quando passa na televisão, é bilheteria garantida, né? É audiência, não bilheteria, audiência garantida. Você pode ver que tem até um canal aí que exibe todos domingo o filme do Mazzaropi. Faz anos e anos você fala, por que ainda exibe? Porque tem público para ver. E também a gente não consegue encontrar com facilidade esse filme na internet ou em DVD, então a televisão aberta acaba sendo um caminho. Então a gente vê que só esses filmes já dá uma dimensão de como o público recebe o humor por ser algo um pouco mais leve, algo que nos distrai, mas nos faz refletir, né? A questão do divertimento, do relaxamento. E você citou alguns atores, né? O Porta dos Fundos, que é um laboratório para despontar humoristas. Fábio Porchat está aí, foi parceiro do Paulo Gustavo há muito tempo, se formaram juntos na Cal, né? Lá no Rio de Janeiro. Faz um monte de filme também que é sucesso garantido. O Porta dos Fundos, quando vai para o Netflix, aqueles filmes
que tem uma certa provocação com a questão religiosa, com Cristo, que gera controvérsia, são bilheteria enorme para o Netflix também, que é outro caminho, né? O streaming que vem garantindo espaço para esses atores e essas produções. Eu quero falar com você sobre a questão do streaming, mas ainda falando sobre a produção nacional, como é que fica o cinema brasileiro agora para 2021, num cenário que a gente tem de corte de verba do governo para a cultura, em especial para o segmento de produção de cinema, e essas indefinições todas aí próprias da pandemia? Olha, Lidiane, a questão primeiro aí dos cortes, os cortes já vinham acontecendo desde o primeiro ano aí do atual governo, porque por vários motivos, né? A questão de arte e cultura é mal visto por governos autoritários, né? Porque são Foi filmes, negligenciada também. os filmes negligenciado total. A gente vê que os filmes, quando você tem, por exemplo, no Brasil particularmente, é um celeiro de cineastas extremamente engajados, a gente tem as produções aí de peso, e o cinema que tem a questão do governo, né, a questão do Ministério da Cultura, que tem que promover, ajudar com questões de edital, com questão de financiamento, né? A própria Lei Rouanet, que foi tão mal interpretada e as pessoas não entendem a Lei Rouanet e falam besteira por aí, né? Tudo isso vem sendo desmontado. A gente vê que fundos nacionais de cultura, a questão do próprio ministério, né? Nós temos lá um ministro que não conhece nada de cultura e vem desmontando o que a gente demorou tanto tempo para construir. Lembrando que a gente, mesmo diante da ditadura militar, que foi terrível, né? A ditadura militar censurou, perseguiu, tinha um grande respiro para produções. As produções da Porno Chanchada estão aí, que eram humor e foi palco para muita gente se projetar e também de bilheteria. Hoje a gente vê que o cinema independente está crescendo nesse cenário, porque a gente não tem um financiamento do governo, as produções para se produzir não são baratas, são caras, então surge aí grupos, surge até grupos para finalizar seu cinema com vaquinha virtual. A gente está vendo produções de curtas-metragens, né, produções mais experimentais, e o cinema independente vem surgindo com muito peso, né, com muito enfoque aí. Nós temos também a questão da pandemia, que destruiu praticamente as salas de cinemas. Os cinemas estão tentando reabrir nesse período que tem um certo fôlego. Nós não estamos numa época boa ainda, mas devido aos números, né, o número quando cai um pouco, o cinema fala, vamos abrir as salas. Eu sou um pouco radical, eu sou contra, nunca mais entrei numa sala de cinema desde fevereiro do ano passado, não quero entrar por enquanto, até que eu não esteja vacinado, porque a gente sabe que é um lugar que pode ocorrer contaminação em qualquer lugar, mas num lugar fechado, com uma ventilação ali, com 50 pessoas numa sala, é um risco maior. Então a gente vê que o streaming se tornou o carro-chefe do momento. Um monte de estourando assinantes pelo mundo aí, pelo Brasil e pelo mundo afora, um monte de provedoras sendo criadas. Você pode ver, Lidiane, um comentário interessante aqui, nós temos pelo menos aí que eu conheço 3 salas de cinemas, salas físicas, que abriram seu programa de streaming, né? Um exemplo claro aí, famoso, que muita gente está assinando pelo preço e tal, é o Petra Belas Artes, que é um cinema de rua em São Paulo, que está enfrentando uma dificuldade enorme para manter as portas abertas, abriu um canal de streaming com preço popular, com mais de 400 filmes diferenciados que a gente não encontra no Netflix, na Amazon, no Disney, são filmes mais cult. Eles estão com essa parcela que frequentava o cinema ali no streaming. Então, são formas de se reinventar nessa pandemia, né? E pensando num futuro, num médio prazo, Felipe, dá para fazer alguma projeção com relação à consolidação das plataformas virtuais? Eu vejo alguns especialistas, por exemplo, falando sobre o retorno das estreias no cinema tradicional, à medida que a população for sendo imunizada, né, e as salas forem reabrindo, não como está acontecendo agora, né, em caráter emergencial, mas de forma definitiva, o cinema reabre, população imunizada volta a frequentar o cinema com mais frequência, né? De uma forma mais rotineira. Você acha que isso pode ser retomado? O streaming já é um caminho sem volta? A gente vê grandes produtoras, distribuidoras, como você falou, até as próprias
salas de cinema já lançando suas plataformas. A Disney, por exemplo, agora só tem lançado ou boa parte, ou quase tudo que tem de novidade aí de lançamento tem lançado via plataforma virtual. Como é que você vê isso para um médio e longo prazo? Lidiane, até uma questão. Você vê que a Disney, eles lançam um filme num formato até de pré-estreia e com valor, né? Você vê que lá, por exemplo, eu tenho a Disney Channel aqui. Eu não pago, por enquanto, para ver, porque eu acho o preço um pouco abusivo. Eles colocam lá um preço, acho que de R$ 40, na pré-estreia, um filme bam, que todo mundo está esperando. Aconteceu com Raya e o Último Dragão, que entrou na plataforma, se eu não me engano, estava R$ 38,90 o ingresso. Eu falei, nossa, tudo bem, é um preço igual de uma sala, só que eu sei que depois de um mês, aquele filme vai entrar na programação sem custo, porque eu já tenho assinatura, e é o que eles andam fazendo. Então, você vê até aquele formato de pré-estreia, né, aguardadíssimo, eles cobram um ingresso para aquele fã incondicional que quer ver em primeira mão, né? E aí depois o filme entra para o catálogo, né, das estreias. Eu acho que, não vou dizer que os cinemas vão morrer, né, porque a gente tem uma discussão muito dessa do jornalismo, né? O jornalismo do papel vai morrer? Não, ele diminuiu muito, mas ele está lá, né? Eu acho que os cinemas é uma sensação diferente, você tá numa sala, no escurinho, naquele momento com algum amigo ou com algum familiar, com a pipoca na mão, o som muito bom, a tela enorme, é um evento, né? Isso. É diferente da gente ver em casa, por mais que a gente compre uma televisão boa, um som home theater, é diferente a sensação. Isso acho que não vai morrer. Isso a indústria do cinema surgiu há 115, 120 anos, está aí consolidada. O que aconteceu foi que houve um outro braço para o cinema, né, para a questão do streaming. Então, eu acho que antes da pandemia já vinha um movimento do streaming ganhar corpo. Já vinha acontecendo. A pandemia só apertou um pouco mais o play ali, né? Só acelerou um pouco mais esse efeito, essa velocidade. Então, a gente vê que a pandemia fez com que as pessoas migrassem, porque você não é mais uma questão de gosto, é uma questão de saúde, né? Você frequentar a sala. Então, as pessoas estão cômodas hoje, assistindo filmes em casa. Você pode ver que as distribuidoras fecharam acordos com os provedores para lançar filmes lá. Um monte de filme, desde o ano passado, tem a estreia na Netflix, na Amazon, na Disney, filmes nacionais no Now, na Vivo, na Globo. Você vê a Globoplay com produções exclusivas sendo aceleradas agora, seja de série ou de filme, para quem assina a Globo, né? Produções de qualidade. Então, a gente vê que vai ter uma disputa. Isso até remodelou o Oscar. O Globo de Ouro, que está pensando agora nas estratégias, até 4 anos atrás, você não podia ter filme de Oscar concorrendo em qualquer categoria que não passasse no cinema. Aí, o que aconteceu? O Netflix abriu uma sala de cinema, 2, 3 salas de cinema nos Estados Unidos para passar os filmes dele lá, para falar, opa, agora a gente pode concorrer, já que estamos numa sala de cinema. E agora, neste ano, houve uma abertura que o filme o cinema está fechado. Um monte de filme ganhou Oscar, que é das provedoras, né? Do Netflix, da Amazon. Então, é um movimento que está reformando tudo. Bom, falamos de cinema nacional, falamos de comédia, falamos de Ancine, política, fomento, produção, streaming, Paulo Gustavo, e eu aproveito para agradecer a nossa presença aqui mais uma vez no programa Espaço Aberto, dessa vez em formato virtual, para a TV e Rádio Câmara Bauru, do Felipe Brida, que é jornalista, crítico de cinema, e também o nosso colunista semanal da Rádio Câmara pelo quadro Palavra do Especialista, trazendo todas as novidades do cinema para você que nos acompanha. Felipe, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Lidiane, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você, com vocês, né, com os ouvintes. Estou à disposição. Quando precisar, me avise que a gente conversa de novo desse assunto que eu gosto tanto. Eu acho que o público também gosta. Cinema, diversão, reflexão, pandemia. Então, estou à disposição. Um abraço. Até mais. Valeu. A gente volta a se falar com certeza, e eu aproveito também para agradecer você que nos acompanha pela TV e Rádio Câmara Bauru, só reforçando que essa entrevista fica disponível para você acessar na íntegra, quando quiser, pelo canal da TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.